máquina de cortar grama. Os caras estão cortando grama de boa. O pessoal que está em casa aí está conseguindo ouvir bem? Tá... Professor, está um pouco abafado o áudio. Diga que ela vive ali, que eu acho que é melhor deixar ele. Melhor um pouco. Bom, então vamos lá, pessoal. Estamos agora, então, na disciplina de algoritmos, tá? E a gente vai dar sequência no conteúdo da disciplina. Vamos só dar uma relembradinha que a gente fez nas últimas aulas que a gente estava remoto ainda. Basicamente, o que a gente veio trabalhando na aula 9, 10 e 11 aqui, foi o conteúdo de estrutura de repetição. Então, a gente viu os comandos lá de estrutura de repetição, vocês fizeram vários exercícios e tal. E aí eu passei para vocês uma das últimas aulas remotas que a gente teve, essa atividade avaliativa aqui, tá? Que era utilizando os comandos de estrutura de repetição. Então, antes da gente ir para o próximo conteúdo, que vai ser o vetores, a gente vai corrigir essa atividade avaliativa aqui. Eu não corrigi especificamente cada uma das que vocês mandaram, isso eu vou fazer a correção depois. Mas a gente vai corrigir só para vocês saberem certinho o que tinha que ter feito em cada um desses exercícios aqui. Deixa eu abrir aqui só. Este computador está uma zona. Aqui, aula 12. Opa, não era essa. Então, essa aqui foi a atividade avaliativa que eu tinha passado para vocês. Eram 3 exercícios. E aí... Eu já corrigi isso aqui ou não? Não, né? Para mim, tinha a impressão que eu já tinha corrigido. Então, 3 exercícios que eram para ser resolvidos utilizando a estrutura de repetição. Deixa eu abrir meu Portugal aqui só. E aí a gente já corrige. Beleza. Tá, então vamos resolver cada um desses exercícios aqui, eu já explico bem certinho para vocês o que teria que ter feito e tal. Aí vocês já podem ter uma noção do que vocês fizeram também, se está certo ou se está errado. Então o primeiro exercício aqui falava o seguinte, escreva um programa que informe quais números no intervalo x e y são divisíveis por 6 e por 5 ao mesmo tempo. Tá? X e y deverão ser informados pelo usuário. Então, tinha um exercício parecido com esse, eu já, numa das aulas, acho que eu mostrei, e eu também fiz alguns, acho que naquela lista que vocês tiveram que resolver também tinha alguma coisa parecida. Tá? O que vai ter que fazer aqui? X e Y tem que ser informados pelo usuário. Então, é quase como aqueles exercícios que a gente tem que fazer uma contagem de um valor até outro. Só quem vai dar o início e quem vai dar o fim dessa contagem é o usuário. Quem não conseguiu abrir aqui o Portugal ainda, vai no menu iniciar aqui, ó, digita Portugal. Aí ele vai aparecer ali para vocês. Eu acho que ele não tem o ícone na área de trabalho, tá? Então todos os PCs aqui têm instalado. Então aqui o usuário tem que digitar o início e o fim do intervalo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é isso. Então a gente vai criar primeiro a variável, então inteiro. Eu vou colocar aqui como ini e fim. Tá? O valor de início e o valor de final daquela contagem que a minha estrutura de repetição vai ter que fazer. Feito isso, vou pedir para o usuário digitar agora. Escreva. Digite o início do intervalo. Eu vou colocar leia ini. E aí depois, digite o final do intervalo. E aí leia fim. Certo? Feito isso, aqui o usuário já é para ter digitado, então, o início e o fim desse intervalo lá de contagem que ele vai ter que fazer. Vocês que estão aqui, se quiserem ir fazendo juntos, se quiserem carregar os exercícios de vocês, podem carregar. Tá? Agora, o que ele tem que fazer? Então, eu vou ter que criar uma estrutura de repetição agora que vai fazer a contagem, então, desse valor de início até o valor de fim. E aí, para cada valor contado, dentro dessa estrutura de repetição, ele vai ter que verificar se esse valor é divisível por 5 e por 6 ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser divisível pelos 2. Eu não indiquei no exercício aqui qual estrutura de repetição que precisava utilizar.
Tá? Então, quer dizer, vocês tinham a opção de escolher o que vocês achassem mais fácil de fazer. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer esse exercício aqui com o para. Tá? Se você usou faça enquanto, se você usou enquanto, não tem problema. Qualquer uma das estruturas lá, daqueles comandos, vai dar certo aqui. Eu vou usar o para porque para mim é mais fácil. Tá? Então, ó, para eu utilizar o para, eu preciso daquela variável i, que é a variável que controla as repetições nesse comando. Aí aqui eu tenho o comando, então, o para, e dentro do parênteses eu tenho que passar aqueles 3 parâmetros que ele precisa. O início, o fim e como que vai ser a forma de incremento dele. Tá? Então é sempre com base nessa variável i. Então o início vai ser qual? Vai ser aquela variável que o usuário digitou o valor de início. Ponto e vírgula, daí agora eu tenho o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o fim, onde ele termina. Então, i menor ou igual que fim. É a condiçãozinha de parada que vai ter, de onde ele vai iniciar até onde ele vai parar a contagem, então. E aí, aqui agora, a forma de incremento. No caso aqui, eu quero incrementar de 1 em 1. Então, eu vou colocar o comando i++. O i++ lembra que é a mesma coisa que isso aqui, ó. I igual a i mais 1. Tá? Isso aqui é abreviado por i++. Certo? Só que daí tem um detalhe agora. Dentro aqui, eu tenho que verificar se esse valor de i, então o i é quem está controlando a minha repetição. É ele que vai desde o início, que é o valor que o usuário colocou, até o valor de fim que o usuário colocou. Eu preciso verificar para cada um desses valores de i se ele é divisível por 5 e por 6 ao mesmo tempo. Então eu vou ter que criar uma estrutura condicional aqui dentro, em C, tá? Só que como eu tenho que verificar duas coisas, tem que verificar se ele é múltiplo de 5 e se ele é múltiplo de 6. Então eu vou ter que ter duas condições nesse C aqui. A primeira é o quê? Eu vou verificar se ele é múltiplo de 5. Se o i percente 5 é igual a 0, quer dizer que ele é múltiplo de 5. O que isso aqui faz? O percentual é como se fosse o símbolo de módulo. Ele pega o resto de uma divisão. Então ele vai pegar aqui o resto da divisão do valor de i por 5. Tá? E ele vai verificar. Se for 0, quer dizer que deu o resultado inteiro e aquele valor é múltiplo de 5. Tá? Então, se essa condição aqui atender, quer dizer que ele é múltiplo de 5. A mesma coisa agora, eu preciso para verificar para o 6. Só que aí eu vou ter que juntar essas duas condições. Então, se o i percente 5 for igual a 0 e i percente 6 igual a 0 também. Ou seja, eu verifico se ele é múltiplo de 5 e, ao mesmo tempo, verifico se ele é múltiplo de 6. Como eu juntei as condições aqui usando e, quer dizer que, para ele entrar na parte verdadeira do C, as duas condições têm que ser verdadeiras. Ou seja, eles têm que ser múltiplo de 5 e têm que ser múltiplo de 6. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma mensagem. Escreva. Vou jogar o valor de i lá na mensagem. Tá? Eu vou abrir a mensagem aqui. É múltiplo de 5 e 6. Tá? E vou colocar um barra N só para ele pular a linha. E fechou. Isso para quando ele é múltiplo. Quando ele não é múltiplo, eu vou colocar aqui no senão e só vou colocar um escreva i. Tá? E aí eu vou pedir para ele pular uma linha. I barra N. Ou seja, ele só vai colocar essa mensagem aqui múltiplo de 5 e 6 quando o valor for múltiplo dos dois. Se ele não for, aí ele só vai colocar o valor para a gente ter toda aquela contagem lá. Beleza? Eu vou executar esse programa aqui, depois eu já volto ali para quem quiser copiar e tal. Ó, então a primeira coisa que ele está me pedindo aqui, vou deixar ele aqui, ó, que dá para vocês enxergarem. Dito o início do intervalo. Eu quero que ele comece no 1 mesmo. Final do intervalo. Eu quero que ele termine lá no 100. Quero que ele faça no 1000. Quero que ele faça a contagem de 1 a 1000. Vou dar o Enter. Olha, ele começou a fazer a contagem. Percebe que está mostrando umas mensagens aqui no meio, só como ele está fazendo tão rápido, não dá para ver. Então, eu vou esperar ele terminar a contagem e vou voltar. Ó, vou voltar lá no começo de novo. Então, ó, ele começou de 1 a 1000, ele começou a fazer a contagem. Quais que são os múltiplos de 5 e 6? Olha, ele chegou no 30, múltiplo de 5 e 6. Então, se eu quiser ter certeza, por exemplo, eu posso pegar a calculadora. Ó, eu vou dividir o 30 por 5. Dá 6, o resultado inteiro. Se eu dividir o 30 por 6, vai dar o resultado inteiro também, 5. Ou seja, ele é múltiplo dos dois. Tá? Por exemplo, eu quero saber se o 20 é múltiplo de 5. Só um teste, tá? Vou pegar o 20 aqui. Ó, vou dividir 20 por 5. Opa, deu divisão inteira. Então, ele é múltiplo de 5. Só que agora, se eu pegar 20 e dividir por 6, deu resultado quebrado.
Isso quer dizer que tem resto aquela divisão e ele não é um valor múltiplo de 6, porque o resultado da divisão não dá o valor inteiro. Tá? Então é basicamente isso aqui que o programa está fazendo. Tá? Só que, obviamente, ele faz isso muito mais rápido que a gente se fosse fazer na calculadora. Então, por exemplo, ele pegou aqui, o 30 é múltiplo de 5 e 6, o 60. Podem perceber que é sempre de 30 em 30. O 60, ele vai pular para o 90 aqui, ó. 120, o próximo. 150 e vai até o 1000, achando lá os múltiplos de 5 e 6 ao mesmo tempo. Uma coisa que eu esqueci de fazer nesse exercício aqui, lá não pedia no enunciado, mas que poderia ser feito. O cara digitou aqui, ó, leia início e leia fim. Só que eu não verifiquei, por exemplo, se o início é menor que o fim ou não. Lá no enunciado não falava que é para verificar. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Antes do para, vou colocar um C, o início for menor que o fim, aí sim eu vou entrar no para. Então eu coloco a estrutura de repetição dentro de uma condição para verificar que isso é possível. Ó, de novo lá, do 1 ao 100, ele conta. Se eu colocar o valor invertido agora, do 100 ao 1, ele finaliza o programa. Não faz nada. Se eu quisesse colocar uma mensagem, daí eu teria que colocar aqui, ó, tem o C aqui em cima, a condição, verificando se o valor de início é menor do que o valor de fim, e eu posso colocar um senão aqui embaixo. Ou seja, quando o início não for menor que o fim. Aí eu vou colocar a mensagem aqui. O início é maior que o fim. Tá, agora eu vou executar. Ó, dito o início do intervalo, eu vou colocar o valor invertido lá. 100 e 1. Ó, o início é maior que o fim, daí ele encerra o programa, ele não faz. Se eu quisesse, eu até poderia fazer ele fazer dos dois jeitos, tá? Que é uma opção também. Então, por exemplo, vou alterar um pouco esse exercício, e aí é bom que já a gente vai relembrando lá os comandos e tal da estrutura de repetição. Então, eu fiz a condição aqui para ver se o início é menor do que o fim. Se for, aí realmente eu começo do início até o fim e eu vou aumentando de 1 em 1. Porém, se for o contrário, por exemplo, se eu tiver o valor de início maior do que o valor de final, eu posso fazer a contagem decrescente. Então, eu vou copiar essa estrutura de repetição aqui, ó, e vou jogar aqui dentro, senão. Não vai ser as duas que vão ser executadas, né? Porque ele vai sempre selecionar uma ou outra de acordo com a condição que foi criada. Aqui, nesse caso do senão, ele só vai cair quando o valor de início for maior do que o valor de final. Então, quer dizer, eu vou começar do fim, eu posso alterar, ou eu poderia começar do início, colocar aqui como maior ou igual que fim, e ao invés de fazer I mais, eu faço I menos menos. Tá? Ele só vai inverter a ordem de contagem. Então, por exemplo, eu fiquei com duas estruturas. Ó. Uma para contar crescente, se o início for menor, e outra para contar decrescente, se o início for maior. Eu vou executar e deu o BO. Deixa eu só achar o erro aqui. Senão, eu acho que está sobrando chaves aqui. Uhum. Ó, início do intervalo, eu vou começar o início normal, do 1 ao 100. Ó, contou, achou todos os múltiplos lá, beleza. Vou executar de novo, agora eu vou fazer o contrário. Eu quero do 100 até o 1. Ó, percebo que ele não deu mensagem nenhuma, ele só fez a contagem inversa. Porque eu criei as duas condições para ele fazer isso. Beleza? Pessoal, deu para entender? Ficou claro aí esse exercício? Ó, eu vou deixar aqui a primeira parte, para quem quiser copiar aí. Basicamente, o exercício da avaliação era só até aqui, tá? Eu só fiz algumas coisas a mais ali, só para mudar um pouco o exercício. Pessoal de casa aí, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat só. Pessoal da outra sala aí também, se alguém tiver dúvida, é só chegar aqui na porta. Então, beleza. Basicamente, esse aqui era o primeiro exercício da lista. Eu vou deixar ele aberto aqui, se alguém quiser ver alguma coisa depois, ele vai ficar aí. Vamos para o segundo. O segundo falava o seguinte, ó. Considere que existem dois aviões partindo do mesmo horário, um sentido Dubai-Los Angeles, com uma velocidade média de 750 km por hora, e o outro avião partido do sentido contrário, então de Los Angeles a Dubai, a uma velocidade média de 900 km por hora. Então, um está andando mais rápido que o outro aqui.
Faça um programa que calcule a distância e quantas horas serão necessárias para que os aviões se encontrem ou se cruzem no meio do caminho, tendo em vista que a distância entre as duas cidades é 13.400 quilômetros. Então, eu vou fazer um esquema aqui no Paint só para explicar para vocês melhor como funciona. Então, vamos supor que eu tenho essa régua aqui representando a distância entre as duas cidades. Tá? Lá no enunciado do exercício, falava que era 13.400 km, tá? A distância entre as duas. Aqui no começo, vamos supor que eu tenho Dubai, tá? Desse lado, e do lado de cá eu tenho Los Angeles. Vou abreviar por LA. Ou seja, e aí eu tenho um avião saindo, um no sentido Dubai-Los Angeles, ou seja, ele está saindo daqui para lá. Esse avião, Dubai-Los Angeles, só pegar a velocidade dele aqui, ó, sentido Dubai, sentido Los Angeles, 750 km por hora. Então, esse cara aqui está andando a 750 km por hora. Outro avião está saindo de Los Angeles, sentido Dubai. Esse avião está saindo a 900 km por hora. Tá? Ou seja, eles estão indo em sentidos opostos, mas para as mesmas cidades. Então, vai ter um momento no meio do caminho aqui que eles vão se cruzar. Tá? Qual que é a ideia? Na primeira hora, esse avião aqui vai ter andado 750 km. Esse avião aqui vai ter andado 900. Nossa, que letra linda. Tá? Na segunda hora, esse avião aqui já vai ter rodado 1.500 km. Esse avião aqui já vai ter ido para 1.800. E assim por diante. Cada hora eles vão avançando essas velocidades. Vai ter uma hora que eles vão se cruzar no meio do caminho. O exercício pede o seguinte, para a gente calcular quanto tempo vai levar para eles se encontrarem no meio do caminho. Então, faça um programa que calcule a distância que cada um vai ter percorrido e quantas horas que vai ser necessárias para cada um deles se encontrar. Então, vamos lá. Esse exercício, olhando assim, até parece difícil de resolver, mas ele é bem simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar as variáveis, uma para cada avião. Tá? Então, eu vou criar aqui. Eu vou colocar como real, porque... Não, vou colocar como inteiro, porque a velocidade deles é inteiro. Inteiro. Eu vou colocar uma variável Dubai e outra variável LA. Então, que são os aviões que estão saindo de cada uma dessas duas cidades. Tá? Eu vou inicializar eles com 0, ou seja, eles estão como se eles estivessem parados, eles não estão rodando nada. Eu sei a velocidade que cada um deles está andando. Então, por exemplo, aqui no enunciado fala que o que está saindo de Dubai anda a 750 e o que está saindo de Los Angeles está andando a 900. Tá? Ou seja, cada hora, cada um deles anda essa velocidade. Como que eu vou simular a hora aqui no meu programa? Utilizando uma estrutura de repetição. Cada repetição eu posso considerar como se fosse uma hora. A cada hora eu sei a velocidade que cada um desses aviões anda. Tá? Ou seja, a cada repetição eu posso somar essa velocidade à distância percorrida de cada um deles. Tá? Deu para entender? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma estrutura de repetição aqui. Aliás, antes disso, eu preciso criar uma variável horas e eu vou inicializá-la com 0 também, porque essa variável horas é a que eu vou utilizar na minha estrutura de repetição para fazer esse controle. Então, qual que vai ser agora a minha distância, a minha condição de parada? Porque eu vou colocar numa estrutura de repetição. Vocês concordam comigo que cada avião desse está andando na sua velocidade e tal. A partir do momento que a somatória da distância que que os dois andaram, somadas, passar, ou igual, ou passar os 13.400 quilômetros, eles já se encontraram no meio do caminho, porque eles estão saindo em sentidos opostos, certo? Ou seja, a cada hora eu vou somando a distância que cada avião andou, e aí eu vou somar essas duas distâncias por cada um deles. Se bater menor do que os 13.400 quilômetros, quer dizer que eles ainda não se encontraram. A partir do momento que ultrapassou, quer dizer que eles se encontraram no meio do caminho. Então, minha condição vai ser o seguinte. Enquanto Dubai mais LA for menor do que 13.400, que é o quilômetro lá que ele vai rodar. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Então, essa é a minha condição de parada. Tá? A partir do momento que a distância entre os dois aviões for igual ou ultrapassar 13.400 quilômetros, quer dizer que eles já se encontraram e eu posso interromper a minha estrutura de repetição. Vou abrir e fechar chaves aqui do enquanto. Agora, o que eu vou fazer?
Para cada repetição, eu preciso somar a velocidade que cada um daqueles aviões está andando. Então, o Dubai, ele vai ter que receber ele mesmo, mais a velocidade que ele anda, que é 750 km por hora. Por que eu mando ele receber ele mesmo? Lembra que eu tinha explicado isso para vocês já antes. Quando eu estou trabalhando uma estrutura de repetição, quando eu faço isso aqui, ó, a variável receber ela mesma, é no sentido de guardar aquilo que foi feito na repetição anterior. Tá? Ou seja, eu guardo a velocidade que ele já tinha dado, a distância que ele já tinha percorrido nas repetições anteriores. A mesma coisa para o avião de Los Angeles. Então, LA é igual a LA mais 900, tá? Porque ele anda a 900 km por hora. Então, ou seja, eles começaram em zero. A partir do momento que eles andaram 750 km mais, eu posso contar como se fosse uma hora. Então, o que eu vou fazer aqui? Horas mais. Tá? E ele vai repetir isso aqui até o momento que a distância percorrida entre os dois aviões bata 13.400 km. Tá? O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colocar uma mensagem só para a gente ir vendo quanto que cada avião está andando. Então, eu vou colocar aqui, ó, Dubai, escrevo. Dubai, melhor, o avião partindo de Dubai percorreu, vou chamar a variável dele, e aqui eu vou colocar só km, só para ele me mostrar quantos quilômetros ele andou, e 1/n para ele pular uma linha. Certo? Então você vai colocar a mensagem, a cada repetição, o quanto ele andar, ele vai me mostrar essa distância. Eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar essa mensagem, só que eu vou só repetir aqui para o avião de Los Angeles. Então, o avião partindo de Los Angeles percorreu, vou colocar a variável do avião de Los Angeles, quantos quilômetros? E aí, a quantidade de horas, certo? Ou seja, ele vai ficar repetindo isso como eu falei, até que a somatória dos dois dê os 13.400 quilômetros, que é a distância entre as duas cidades. Eu vou executar aqui, ó. Deixa eu só diminuir para vocês continuarem enxergando. Vou dar o play, ó. Ele percorreu, chegou um momento aqui que ele parou, só que ele não me mostrou nada ainda porque eu não coloquei as mensagens, tá? Ó, vou voltar aqui no programa agora, eu sei que ele está percorrendo, ele está parando o meu programa, não entrou em loop infinito e tal, então eu sei que está funcionando. Fora do enquanto aqui, o que eu vou mostrar? Quantas horas que foram percorridas. Vou colocar um comando, escreva. Então, os aviões levaram... Agora eu vou chamar a variável horas. Quantas horas para se cruzarem? Certo? Vou dar o play de novo, vou executar esse algoritmo. Ó, foi, executou. Chegou no final, o que eles falaram? Ó, os aviões levaram 9 horas para se cruzarem. Então percebam, se eu pegar desde a primeira aqui, ó, na primeira hora eu tenho essas duas mensagens. Então o avião primeiro de Dubai percorreu 750, o de LA 900. Na segunda, 1.500, 1.800. Na terceira, 2.250, 2.700. Se eu quisesse mostrar isso hora por hora, então eu teria que daí botar aqui a minha mensagem. Então vou colocar aqui. Eita. Escreva. Só para ele mostrar qual hora que eu estou falando. Horas. /n depois para pular a linha. Então, só para ele me mostrar a hora 1, hora 2, hora 3, quanto que cada avião andou. Ó. Então, na hora 1 aqui, ó, 750, 900. Na hora 2, 1.500, 1.800. Até chegar na hora 9, que é onde eles realmente se encontraram. Então, aqui já está a mensagem. Ó, o avião de Dubai percorreu 6.750 quilômetros e o avião de Los Angeles, 8.100. Se eu somar essas duas, 6.750 mais 8.100 dá mais, 14.850. Como eu estou contando por hora, então, quer dizer, na nona hora, em algum momento, eles se cruzaram enquanto eles estavam andando. Basicamente isso que era para fazer aqui nesse exercício 2. Pessoal, alguma dúvida aqui? Deixa eu só olhar no chat aqui para ver se alguém mandou alguma coisa.
Se eu não me engano, tinha um outro exercício na lista de vocês que era bem parecido com esse, só que trabalhava com cidade. Uma cidade era menor, a outra era maior, daí uma estava crescendo mais que a outra. Deixa eu ver se eu acho na lista de exercícios, dá para a gente resolver esse exercício daí. Deixa eu ver aqui. Ah, não. O Chico tinha... Ah, não, é aqui diferente. Eu tenho o Chico, que tem 1,5 m, ele cresce 2 centímetros por ano, e o Juca tem 1,10 e cresce 3 centímetros por ano. É para construir um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Juca, que é o menor, seja maior que o Chico. Dá para resolver. É exatamente a mesma ideia do exercício, só muda o contexto. Tá? Vou resolver esse aqui também, só para vocês verem. Então, ó, ele fala no exercício que eu tenho o Chico, ele tem 1,5 m de altura, então ele é um pouco mais alto. Só que ele está crescendo 2 centímetros por ano. Aí eu tenho o Juca, que tem 1,10, tá? Então ele é mais baixo, porém ele está crescendo 3, ele está crescendo um pouco mais do que o Chico. Tá? Ele quer saber quanto tempo vai levar para um alcançar o outro. O que eu vou colocar aqui? Preciso criar a variável, só que agora eu vou ter que criar do tipo real, porque a altura ela é quebrada. Então eu vou colocar Chico e Juca. E já vou inicializar. O Chico eu já sei que tem 1,5, então 1,50. E o Juca eu vou inicializar com o 1,10 que ele tem de altura. Tá? E eu vou ter que ter uma variável aqui de anos, que, ou seja, esse 2, 3 centímetros que cada um cresce é contado como se fosse por ano. Então pode ser, a minha repetição aqui no caso, vai ser anos. Só que daí no caso aqui, eu vou ter que criar essa variável anos como inteiro. Anos igual a 0. Tá? Agora, eu posso entrar na minha estrutura de repetição. Enquanto, só que agora aqui a condição é diferente. Qual que é a condição? Um está crescendo mais que o outro. Vai chegar uma hora que o Juca, que agora é o menor, ele vai ser igual ou ele vai ultrapassar o Chico. Essa vai ser minha condição. Então, enquanto o Juca for menor que o Chico, ele vai ficar repetindo. E aí eu vou ficar, a cada repetição, somando o tanto de crescimento que cada um tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do enquanto, o Chico, ele vai receber ele mesmo, que é aquela ideia da repetição, para eu guardar os valores da repetição anterior. O Chico recebe ele mesmo mais 0,02 que ele cresce. Tá? 2 centímetros por ano. O Juca, ele cresce 3, então ele vai receber ele mesmo mais 0,03. E aí, anos mais. Aqui no final, agora a gente vai ver. Eu vou escrever as mensagens daí. Juca levou tantos anos para alcançar Chico. 1/N, só para ele pular uma linha. Outra mensagem, eu quero mostrar qual que é a altura que os dois vão ter nesse momento. Então, Juca tem, vou colocar a altura dele aqui, tantos metros de altura, 1/N só para ele pular uma linha, e eu vou fazer a mesma coisa com o Chico. Só vou mostrar a altura de cada um, quanto que eles ficaram no final, desse crescimento aí. E aqui é Chico. Certo? Vou executar agora. Ó. Juca. Nossa, eu errei tudo minha mensagem, peraí. Juca levou tantos anos para alcançar Chico. Ó, Juca levou 41 anos para alcançar Chico. Óbvio que isso aqui nunca aconteceu. Juca tem 2,32 de altura e o Chico também. Tá? Obviamente isso não acontece, mas só para a gente ter essa ideia de como funciona. Por exemplo, eu poderia colocar aqui que o Chico cresce 2, mas o Juca cresce 5 por ano. Então, ó, leva 14 anos, o Juca tem 1,80 e o Chico tem 1,78. Já é uma altura mais plausível. Tá? Mas assim, basicamente a mesma ideia daquele exercício que tinha na atividade avaliativa dos aviões lá. Essa questão da diferença de crescimento, a diferença de velocidade, onde vai chegar numa hora que um vai alcançar o outro e tal. Mais ou menos essa ideia. Tem um outro exercício que acho que eu tirei da lista de vocês quando eu fui fazer, que era exatamente essa ideia, só que daí era crescimento de cidade, por exemplo. Tem uma cidade menor que cresce mais e uma cidade maior que cresce menos.
Aí vai chegar uma hora que a cidade menor vai alcançar a maior. Então era mais ou menos essa mesma ideia aí. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em qualquer um desses dois exercícios aí? Pessoal de casa aí também, se tiver alguma dúvida, é só mandar. E o pessoal da outra sala aí também. Olha, eu desativei a câmera, cara. Tá, se ninguém tem dúvidas, vamos lá para o terceiro exercício, então, que é o exercício da série de Fettuccine. O que esse exercício falava? Vocês lembram lá que na lista tinha um exercício que eu acho que eu expliquei ele também na aula, que era o exercício da série de Fibonacci. Eu tenho dois termos iniciais, e daí os próximos é sempre a somatória dos dois anteriores. Tá? Essa é a série de Fibonacci, possivelmente vocês devem ver isso em matemática, física, acho. Essa série aqui é uma, sei lá, eu que inventei, loucura, é a tal da série de Fettuccine que eu chamei. Ela é gerada da seguinte forma: os dois primeiros termos são fornecidos pelo usuário. Isso é um pouco diferente lá da Fibonacci. Fibonacci você já tem, o primeiro termo é 0, o segundo termo é 1. Aqui quem vai digitar o primeiro e o segundo é o usuário. Tá? Essa é a primeira diferença. A partir daí, os termos são gerados com a soma ou subtração dos termos anteriores. Na Fibonacci era sempre soma. Sempre somado os dois anteriores para gerar o próximo. Aqui tem a diferença do seguinte: quando o termo que eu quero achar ele é ímpar, eu somo os dois anteriores. Quando o próximo termo que eu quero achar ele é par, eu subtraio os dois anteriores. Então, vou voltar para o Paint aqui. Então, vamos supor lá, eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo, tenho o terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá? O primeiro e o segundo é o usuário que vai me dar. Tá? Então, vamos supor lá que o usuário digitou que o primeiro termo é 0 e o segundo termo é 1. É os mesmos valores lá da série de Fibonacci. Então, vamos supor que o usuário que me disse esses dois valores. Agora, os próximos, eu vou achar com base naquelas duas regras lá. Se o próximo termo que eu quero achar ele é ímpar, eu somo. Então, por exemplo, o próximo termo que eu vou achar aqui é o 3. O 3 é ímpar. Então, eu vou somar os dois anteriores. Então, eu vou somar 0 com 1. Então, esse aqui é 1. Próximo termo que eu vou achar é 4. Esse termo é par. Então, eu vou subtrair os dois anteriores. Então, 1 menos 1, 0. E assim por diante. Próximo termo que eu vou achar é o quinto. O 5 é ímpar. Então, eu vou somar os dois anteriores. 0 e 1, 1. Ele vai ficar sempre na mesma aqui. Então, o próximo termo é o 6. O 6, ele vai pegar, é um termo par, ele vou subtrair os dois anteriores. 1 menos 0 vai manter o 1. Só que no caso aqui negativo, menos 1. E aí ele vai achando até o enésimo termo que a gente quer saber. Tá? Basicamente é essa ideia aqui. O que vai mandar os valores? Sempre o termo 1 e o termo 2, que são digitados pelo usuário. Tá? Então vamos resolver esse exercício aqui. Vou criar um novo aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou criar duas variáveis do tipo inteiro aqui e eu vou colocar como T1 e T2, que é o termo 1 e o termo 2. Quem vai ter que digitar isso? O usuário. Tá? Então eu vou colocar aqui, escreva, digite o primeiro termo da série, leia T1. O próximo, escreva, digite o segundo termo da série, leia T2. Feito isso, já tem o primeiro e já tem o segundo termo que eu vou utilizar. Agora eu preciso criar mais uma variável aqui, que é o N, que é para saber até qual termo que o usuário quer saber. Ele quer que eu pesquise até o 30º termo, até o termo 45, enfim. Ele pode escolher. Então, eu vou colocar mais uma mensagem aqui. Qual termo, ou melhor, até qual... Até qual termo deseja saber? Minha mensagem, leia N. Tá? Então, eu tenho todos os dados de entrada que eu preciso para esse exercício. Tenho T1, tenho T2 e tenho até qual termo eu vou saber. A partir desse momento, eu posso entrar numa estrutura de repetição, então, para começar a calcular os próximos termos. Eu acho a estrutura mais fácil para fazer aqui o para, porque eu já tenho início, já tenho fim, é só fazer a contagem. Tá? Então, eu vou inicializar o para aqui, vou criar uma variável i aqui, que é para o controle, lá dentro do para i igual.
onde que eu vou iniciar isso aqui agora? Funciona exatamente da mesma forma como funcionou lá no Fibonacci. Eu já tenho o primeiro, eu já tenho o segundo termo, então eu vou inicializar isso aqui em 3, ou seja, a partir do terceiro termo que eu quero saber, ponto e vírgula. Por isso que eu não inicializo no 1, porque eu já tenho 1, já tenho 2. Tá? Eu vou até quando? Eu vou até menor ou igual que n, que é até o número do termo que o cara lá, que o usuário do meu programa quer saber. Como que eu vou fazer o incremento? I mais, ou seja, eu quero que ele conte de 1 em 1. Abro e fecho as chaves aqui do para. E agora aqui dentro eu preciso fazer o cálculo, então, dos próximos termos. Para eu fazer o cálculo dos próximos termos, eu vou precisar de um... Eu vou colocar aqui como TA, termo auxiliar, tá? Só para ele me auxiliar a achar os próximos. Como que é? Eu preciso, antes de somar ou subtrair, eu preciso verificar se ele é par ou ímpar. Então, se o I percent 2 for igual a zero, quer dizer que ele é par. O que eu vou fazer no caso dele ser par? Eu tenho que subtrair os dois termos anteriores. Então, o meu TA é igual ao T1 menos o T2. Tá? Isso se ele for par. Se não, ele só pode ser ímpar. O que ele vai fazer? TA é igual a T1 mais T2. Ou seja, ele soma os dois termos anteriores. E aqui é outra diferença entre o Fibonacci. Eu tenho que fazer essa verificação antes de eu decidir se eu vou somar ou se eu vou subtrair o próximo termo. Certo? Feito isso, eu preciso agora atualizar os termos que eu tenho para conseguir achar os próximos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Antes disso, escrever a mensagem, né? Escreva. Vou montar a mensagem aqui, ó. T, aí ele vai juntar com o I para eu saber o termo tal é igual a... Vou fechar a mensagem de novo. Ele vai chamar aqui o TA, que é meu termo auxiliar, vírgula, e um barra N para ele pular uma linha. Parece bagunçar essa mensagem aqui, mas o que ele vai ficar? Ele vai ficar como se fosse, por exemplo, ele vai me mostrar na mensagem T, sei lá, T3, por exemplo, que é o primeiro, é igual, e aí o valor que ele vai achar. Aí ele vai montar a mensagem, por exemplo, 2. Vai montar a mensagem nesse padrão aqui. Tá? Então, por isso que ficou T, ele chama a variável I, para eu saber o número do termo. Aí ele volta para a mensagem dando o número igual, e aí ele vai me mostrar o termo que eu achei. Para os próximos agora, eu preciso fazer a atualização, ou seja, o T1 recebe T2 e o T2 recebe TA, que é o termo que eu acabei de encontrar. Porque daí, na próxima vez que ele repetir, ele já consegue ir achando os próximos termos. Certo? Vou executar aqui para mostrar. Então, ó, o primeiro termo da série é 1, o segundo termo da série é 2. Eu quero saber até o 10º termo. Então, ó, já tem o termo 1, já tem o termo 2, ele já começou a partir do terceiro. Vamos verificar se está certo. O 3 é um termo ímpar. Então, ímpar soma os dois anteriores. Então, eu pego 1 e o 2, somei e dá 3. Bateu. Termo 4 é par. Ele vai subtrair os dois anteriores. Então, eu tenho 3 menos 2. Ele deu aqui como menos 1. Deixa eu ver, só que eu acho que eu inverti o cálculo. Eu inverti aqui, ó. Na verdade, aqui é T2 menos T1. Eu coloquei T1 menos T2. Tá? Vou executar de novo. 1 e 2. Eu quero saber até o 10º termo. Ó. Então, o primeiro termo a gente já tinha visto que estava certo. O termo 4, ele vai pegar o termo 3 menos o termo 2. Então, é 3 menos 2, 1. Ok. O termo 5 é ímpar. Eu somo os dois anteriores. Então, eu vou somar 1 com 3, 4. Bateu. E vai batendo cada um dos próximos termos ali, se vocês perceberem. Tá? Eu vou executar e vou colocar um maior agora. 1 e 2. Quero achar o termo 40. Ó, ele foi até o termo 40, achando os próximos, utilizando essas duas regras ali como base. Tá? Eu vou deixar aqui aberto, se vocês quiserem copiar esse programa, dar uma olhada, comparar com o de vocês, para ver se está certo. Tá? Vocês podem fazer isso. E se alguém tiver alguma dúvida também, pode aproveitar já para perguntar. Deixa eu ver aqui no chat só se tem alguém que mandou alguma coisa. Não. O pessoal da outra sala aí também, se tiver alguma dúvida, é só avisar. Voltei aqui para o Portugal. Então, assim, ele é bem parecido com o exercício lá do Fibonacci, só que ele tem as suas características, tem algumas diferenças. Tá?
Ninguém tem dúvidas? Daquela lista de exercícios que a gente fez antes da atividade, vocês querem que resolva algum exercício lá? Que agora, nem sei se eu tinha falado para vocês, mas assim, a gente está conseguindo avançar o conteúdo bem tranquilo e tal. Então a gente tem tempo, dá para fazer mais exercícios e tal. Então, se vocês tiverem dúvidas lá naquela lista, eu vou abrir ela aqui de novo. Da 11? Isso, da aula 11. A gente pode resolver aqui. Daí eu nem iniciaria conteúdo novo hoje. A gente tem aula só até as... Oi? O último que tinha que sortear. Ah, verdade, o exercício de desafio. Tá, já fazemos esse. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tinha um antes desse. Esse exercício aqui, ó. Vocês conseguiram fazer? Para verificar se um número é perfeito ou não. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Por enquanto, não. Vamos resolver esse? Posso resolver esse exercício 4 aqui? E daí a gente resolve o último lá, que era o do joguinho do desafio. O que o exercício 4 fala? Que um número é dito perfeito se o dobro dele é igual à soma de todos os seus divisores. Então, ele está dando um exemplo aqui de um número que é perfeito. É o número 6. Tá? Quais que são os divisores de 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Se eu somar esses divisores dele aqui, ó, eu tenho divisores selecionados ali. Então, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 6, eu tenho 12. Se eu pegar isso, 12 é igual ao próprio número multiplicado por 2. Tá? Então, ó, eu tenho a somatória aqui dos divisores, que é igual a 12, é igual ao próprio número vezes 2. Isso aqui é dito um número perfeito, então. O dobro dele é igual à somatória dos seus divisores. Então, era isso que era para fazer nesse exercício aqui. O usuário digitaria um valor, e aí você vai dizer se aquele valor é perfeito ou não. Na verdade, aqui está diferente. Faça um programa que verifique se vários números ditados são ou não perfeitos. Aí ele vai parar a hora que o usuário digita 0. Tá? Eu vou abrir outro programa aqui. Vamos resolver esse exercício. Primeira coisa que eu preciso fazer é pedir para o usuário digitar um valor, e esse valor que vai ser verificado se é ou não um valor perfeito. Só que ele pede que eu tenha que digitar vários valores, tá? Para cada valor desse tem que fazer a verificação. Então, antes de qualquer coisa aqui, eu já vou entrar no enquanto, só que daí eu tenho que gerar uma condição aqui de parada. Para isso, eu preciso criar uma variável, eu vou chamar ela de valor, que é o valor que o usuário vai digitar. E preciso inicializar ela. Não posso inicializar com 0, porque a condição de saída do programa aqui é 0. Ou aqui, no caso, ele está colocando um valor menor que 0. Então, eu posso inicializá-la com 0, sim. Vou inicializá-la com 0. Então, enquanto o valor for maior ou igual que 0, ele vai ficar repetindo. Tá? O que ele vai repetir aqui? Eu preciso pedir para o usuário digitar um valor. Então, digite um valor inteiro. Leia valor. Então, para cada valor, e isso aqui vai ficar repetindo. Eu vou executar só isso aqui para testar. Ó, digita o valor 1, deu 2, 3, 4, 5, 6. A hora que eu digitar menor que 0, então, por exemplo, menos 1, aí ele interrompe o meu programa. Tá? Então, eu já sei que no meu exercício já está funcionando essa questão dele ficar pedindo vários valores até eu digitar um valor menor que 0. Agora, para cada valor digitado desse, eu preciso fazer aquela questão de verificar quem que são os divisores dele. Para isso, eu preciso usar uma outra estrutura de repetição. E por isso que estava indicado aqui no enunciado do exercício para usar o enquanto e o para. Então, o enquanto para repetir o programa todo e o para fazer a questão da verificação dos divisores. Então, vamos lá. Então, eu vou inicializar o para aqui, só que antes disso, eu vou ter que voltar a criar algumas variáveis que eu vou precisar. A primeira delas, o i, tá? Que vai ser a variável usada de controle lá. E eu vou ter que ter uma outra variável aqui que eu vou chamar de divisores, para eu fazer a somatória dos divisores que eu encontrar. Aí, o que eu vou fazer agora aqui? Para o i inicializando em 0, não precisa inicializar em 0, pode ser em 1, até i menor ou igual que o valor que o usuário digitou. Então, por exemplo, vamos supor, vou jogar no Paint aqui para explicar que fica mais fácil, já que não dá para usar o quadro. Né? Vamos supor, o 6 a gente sabe que é um valor que é perfeito. Então,
cara, vamos supor que ele digitou o 6. Eu vou ter que percorrer do 1 até o 6 para cada um desses valores para verificar quem são os divisores dele. Então, ele vai ter que percorrer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o próprio 6. E aí, para cada um desses valores aqui, eu vou ter que ver se esse valor é ou não divisor. Tá? Por isso que eu estou montando o para desse jeito aqui. Então, ele vai de 1 até o valor que o usuário digitou. Tá? Para eu verificar quem que são os divisores. Daí, ponto e vírgula e mais. Eu quero somar de 1 em 1. Tá? Agora, dentro do para, como eu sei que ele vai contar de 1 até o valor que foi digitado, para cada um desses valores, eu preciso ver se ele é divisor ou não. Então, o que eu vou fazer? Uma estrutura condicional. Se o i, ou melhor, se o valor percente i for igual a 0, ou seja, eu peguei o valor, dividi pelo i, se isso for de zero de resto, quer dizer que ele é divisor. O que eu estou fazendo? Vou voltar no Paint. Eu tenho lá o meu valor 6 e eu vou fazer essa questão de percorrer aqui. Vou percorrer do 1 ao 6. Para cada um desses valores, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1. Eu vou pegar e vou dividir o 6 por 1. E vou ver o resto que vai dar lá, se vai dar 0. Aí, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa para o 2. 6 divididos por 2. E vou verificar se dá resto 0. Depois, o que eu vou fazer? 6 dividido por 3. E vou verificar qual é o resto que vai dar. Depois eu vou fazer 6 divididos por 4 e assim por diante até chegar no próprio 6. Tá? Quando ele descobrir que essa divisão aqui dá resto 0, quer dizer que aquele valor é divisor. Então, o que eu vou fazer? Vou somar aqui. Divisores recebe ele mesmo mais o i, que foi o valor que eu acabei de descobrir que é um divisor. Preciso inicializar a variável divisores aqui, que eu não tinha feito isso. Tá? Deu para entender essa questão? O que está fazendo ali? Podem falar, pessoal. Se não entenderam, eu explico de novo. Tá? Mas a ideia é essa. Ele vai percorrer um por um, fazendo as divisões, para verificar quem que são realmente, então, os divisores. Só é divisor quando dá resto 0 a divisão. É isso que ele está verificando aqui. Ó. Agora, fora do para, o que eu tenho que fazer? Tem que verificar se, para eu dizer que aquele número é perfeito, o resultado dentro dessa variável aqui, divisores, tem que ser igual ao dobro do valor digitado pelo usuário. Então, eu vou fazer mais uma verificação. Essa tem que ser fora do para. Então, se divisores é igual a valor vezes 2, tá? Se isso aqui for verdade, aí eu vou escrever uma mensagem. O número é perfeito. Vou colocar um barra N aqui. Se não, ou seja, se aquela condição lá não atender, ele não é perfeito. O número não é perfeito. Ponto. Um barra N para pular uma linha. Beleza? Vou executar ele agora. Ó, play. Digita o número inteiro, ó, o número 2. Ó, ele está dizendo que o número 2 não é perfeito. Número 3 não é perfeito. Número 4 não é perfeito. Número 5 não é perfeito. Vocês vão ver que eu vou digitar o número 6 agora, ele vai dar como não perfeito também. O número 6 não é perfeito. Por quê? Eu acabei de lembrar que eu esqueci de, a cada nova repetição que eu faço, eu tenho que zerar essa variável divisores aqui, porque senão ele vai ficar somando os das repetições anteriores. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar ele contar. Aqui no final, eu vou fazer divisores recebe 0. Tá? Esqueci de fazer isso. Vou executar de novo. Então, agora vai dar certo. 1 não é perfeito. 2 não é perfeito. 3 não é perfeito. 4 não é. 5 não é. 6 é perfeito. Ou seja, está batendo. Se vocês pesquisarem no Google, são bem poucos os valores que são ditos perfeitos. Ó. Números perfeitos, só para a gente poder testar no nosso programa. Acho que tem lista, peraí. Lista números perfeitos. Ó, eu tenho esses 4 valores aqui que são ditos perfeitos. Ó. O 6, o 28, o 496 e 8.128. Qualquer outros fora desse não são perfeitos. Então vamos pegar só para a gente testar se o programa tá dando certo. Eu vou colocar um valor qualquer aqui, 456. Não é perfeito. Agora eu vou pegar um dessa lista aqui. Opa. Aqui. Ó, o 496, ele fala que é 496, dei um Enter, número é perfeito. Tá? Eu vou pegar outro agora ali, que ele fala que é o
8.128. 8.128. Perfeito também. Tá? Aí, se eu pegar número para cima de 8.000, daí não sei se tem. Eu tentei montar um programa uma vez que ficava tentando achar os perfeitos automático, mas aí ele trava o programa. Chega uma hora que ele para. Aí, se eu colocar aqui, se não me engano, acho que o 28 é também. Aí, basicamente, são esses 4. Aí, se eu colocar qualquer outro aqui, 875, não sei o que, vai dar número não perfeito. Basicamente, era isso que era para fazer. Aí, ele termina quando? Quando eu digitar um valor menos 1 aqui. Menos 1 ou qualquer valor menor que 0. Aí, ele encerra o programa. Beleza? Pessoal, nesse exercício, alguma dúvida? Lembrando que eu estou gravando a aula aqui, tá? Então, depois isso aqui vai ficar disponível para vocês. Se vocês quiserem voltar, rever lá, vai estar lá no YouTube lá para vocês verem. Agora, então, vamos resolver o último ali que vocês pediram. Que era um exercício que era para montar como se fosse um joguinho. Jogo de adivinhar um número. O que ele fala aqui, ó? Faça um programa para o jogo de adivinhar um número. O computador deve sortear um número entre 0 e 100, tá? E pedir para o usuário tentar adivinhar esse número. O usuário vai dizer o seu palpite, então ele vai digitar um valor lá. E o computador deve responder se ele é maior, menor que o número que o computador sorteou. O programa termina somente quando o usuário acertar exatamente qual o número o computador tinha sorteado, tá? Então, por exemplo, o computador vai sortear um número, ele não vai te mostrar, ou o teu programa, né? E aí você vai começar a tentar digitar valores, até você chegar no valor que o computador realmente sorteou. Só que daí ele vai te dando dicas. Ah, digitou 1. Ah, é maior, é menor, é maior. Você vai tentando afunilar até chegar no valor realmente que o computador sorteou. Primeiro detalhe, eu não lembro se eu tinha mostrado para vocês como gerar número aleatório. Ou seja, o computador sortear um número. Vou mostrar agora. Tem uma biblioteca aqui, ó, que é no cantinho do Portugal, que é a biblioteca matemática. Se vocês clicarem nela, ele importa a biblioteca automaticamente aqui. Então, ele já dá esse comando, ó, inclua a biblioteca matemática. Eu tenho que colocar aqui, ó, 2 tracinhos, um símbolo de maior e o nome de uma variável, que é a variável que vai utilizar essa biblioteca. Então, eu vou colocar aqui como U. Eu posso colocar como A, B, vou colocar um A. Tá? Ou seja, criei uma variável A, só que ela não é uma variável comum, ela é uma variável de qual tipo? Do tipo matemática, ou seja, ela é daquela biblioteca. Utilizando essa variável, eu consigo utilizar todas as funções que a biblioteca matemática tem. Já vou mostrar essas funções para vocês. Vou colocar aqui. A ponto. Dentro lá da função início. Então, eu tenho aqui, ó, arredondar, cosseno, logaritmo, maior, menor, potência, raiz, seno, tangente, valor absoluto. E não é aqui que eu tenho o... esquece. Não é a biblioteca matemática. É a biblioteca útil, se eu não me engano. Espera aí, já vou confirmar. Vou colocar o A aqui. A, ponto. Ai, safado, agora não chamou. Ó. Deixa eu ver se é aqui. Sorteio, é aqui. Então eu falei que era a biblioteca matemática, não é. É a biblioteca útil, tá? É a mesma ideia. Então aqui, ó, criei uma variável U da biblioteca útil, então o tipo daquela variável é útil, tá? O que ele faz? Usa todas as funções daquela biblioteca. Então se eu colocar aqui embaixo, ó, U ponto, aqui ele me dá, ó, todas as opções de funções, de coisas que eu posso usar referentes àquela biblioteca. Então eu tenho o aguardar, número de colunas, número de elementos, número de linhas, obter diretório e o sorteio, que é realmente onde ele vai sorteio do número aleatório. Eu vou clicar aqui, ó, ele já puxa para mim a função automática. Então, aqui ele me dá um intervalo que ele vai fazer o sorteio, mínimo e máximo. Eu quero fazer de 0 a 100. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ele está sorteando um valor de 0 a 100. Tá? Como que eu faço para usar realmente esse valor agora? Então, eu tenho que criar aqui uma variável inteira e eu vou colocar aqui como sorteio, tá? Que é a variável que vai sortear. Então, ele vai colocar aqui, ó, sorteio recebe o ponto sorteia de 0 a 100. E eu vou colocar aqui embaixo agora, escreva sorteio. E eu vou executar esse programa só para mostrar para vocês como ele gera aleatório. Eu vou dar o play. Ó, ele gerou o valor 56 aleatório. Se eu der o play de novo, 75. Play de novo, 35. Cada execução que eu faço, ele gera um valor diferente. Ó, 33, 50,
5, 37. Cada execução ele vai gerando um valor aleatório. E ele faz isso automático a partir dessa função aqui, ó, sorteio. Tá? Esse é o primeiro detalhe daquele exercício, então. Precisava fazer isso aqui. Gerar esse valor aleatório aqui. Gerado esse valor, agora aqui eu estou mostrando o valor, só para a gente ver como é que ele funcionava. Eu vou tirar agora esse escreva aqui, ó, e dei o play. Ou seja, ele gerou um valor, mas eu não sei qual é. A partir do momento que ele gerou o valor, agora o usuário precisa tentar começar a acertar qual foi o valor que foi sorteado. Para isso, a gente precisa continuar agora esse programa. Então, eu vou digitar uma outra variável aqui, que eu vou dar o nome de valor. Tá? Esse valor aqui é o que o usuário vai tentar acertar. Tá? Vou inicializar ele. Nem vou inicializar, vou deixar assim mesmo. E agora aqui embaixo, eu vou inicializar uma estrutura de repetição. Eu vou inicializar com o faça. Tá? Só para mudar a estrutura. Faça enquanto o quê? Enquanto o valor que o usuário ditou é diferente do sorteio. Ou seja, ele vai ficar repetindo até que o usuário acerte o valor que o computador sorteou. Aqui dentro, agora, o que eu tenho que fazer? Dentro do faça enquanto? Pedir para o usuário digitar esses valores. Então, escreva. Digite um valor inteiro. Leia valor. Lido o valor, agora eu tenho que verificar se ele é menor, maior ou se ele é igual. Tá? Se o valor digitado pelo usuário for igual o do sorteio, opa, ele acertou de primeira, vamos ver. Então, eu vou colocar aqui, escreva, acertou, miserável. Tá? Se não, aí eu tenho que verificar se é maior ou se é menor. Então, se o valor digitado for maior do que o sorteio, aí eu vou colocar só uma mensagenzinha aqui só para direcionar o usuário, para dizer, o valor que você digitou é maior do que o que foi sorteado. Então, o valor digitado é maior do que o sorteado. Vou colocar um barra N aqui para ele pular uma linha. E por último, se o valor for menor do que o do sorteio. Aí eu vou colocar uma mensagem também. O valor digitado, aqui em cima faltou, é menor do que o sorteado. E barra N para fechar a mensagem. E basicamente é isso aqui, o exercício. A hora que o cara acertar, ele vai parar a repetição. Vamos executar para ver? Ó, aqui ele já sorteou o número inteiro. Eu vou mandar, por enquanto, antes da gente executar, eu vou mandar ele mostrar o número sorteado. Vou colocar um escreva aqui. Número sorteado. Só para vocês entenderem e conseguir visualizar mais fácil o funcionamento. Sorteio. Só vou colocar um barra N aqui também para ele pular uma linha. Ó, executei. Ó, aqui, ó, por exemplo, o número sorteado agora foi o 5. Só que não estaria aparecendo ele ali para o usuário. O usuário, sei lá, ele digitou 50. Perceba, ó. O número digitado é maior. O cara digitou 50, o sorteado é 5. Então, quer dizer, ele está dando a dica para o cara. Eu sei que é maior, vou digitar um número menor. 25. 25 ainda é maior. 15. Ainda é maior. Vou digitar o 1. O 1 é menor. Então, agora o cara já vai tendo uma ideia aonde que o valor sorteado está. Então, por exemplo, aqui ele já saberia que está entre 1 e 15. Tá o 10. O 10 ainda é maior. Daí poderia quebrar no meio, 5, acertou. E aí ele encerra o programa. Acertou miserável, deu a mensagem e encerrou o programa. Só que agora, vamos mudar esse programa. Eu vou tirar aqui, ele não vai mostrar o número sorteado. Agora eu não sei qual é. Ele vai sortear, mas eu não sei. Play, só está pedindo um valor. Como eu sei que ele vai sempre sortear de 0 a 100, eu vou quebrar o intervalo no meio, 50. O 50 é maior. Então agora eu sei que ele está entre 0 e 50. E eu vou tentando reduzir daí 0 entre 0 e 50, metade, 25. Opa, o 25 é menor do que o número sorteado. Então agora eu já sei que está entre 25 e 50. Se eu dividir entre 25 e 50, dá mais ou menos ali o 37, a metade dos dois. 37 é maior. Se o 37 é maior, 25 é menor, então ele está entre 25 e 37. Se eu quebrar de novo no meio esse intervalo, 25 com 37 vai dar ali pelo 26, 28 mais ou menos. Vou colocar como 28. 28 é menor. Então agora... Não, dava mais na verdade. Estava ali pelo 32 mais ou menos.
Ó, o 32 é menor e o 28 é menor e o 32 é maior. Então está entre 28 e 32. Vou colocar o 30. 30 é maior. Então vai ser o 29. Acertou, miserável, interrompeu o programa. E basicamente isso que era para fazer nesse exercício. Tá? Deu para entender? Ficou bem claro aí a ideia? Não é um exercício difícil. Você vê que monta um joguinho simples, mas dá para fazer isso de forma bem simples aí, utilizando o Portugal. Outra, que daí deixa o negócio mais difícil. Sortear entre 1 e 1000, entre 0 e 1000. Aí você vai precisar de bem mais tentativas. Se eu não me engano, no estado do exercício, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso eu esqueci de fazer. Ele pede aqui, indique o número total de tentativas feitas. Eu não fiz. Vamos fazer isso agora. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova variável aqui, tentativas. Vou inicializá-la com 0. A cada novo valor que o usuário digitou, o que eu vou fazer? Tentativas mais. Ou seja, ele conta 1 nas tentativas. A partir do momento que ele acertou, eu vou escrever aqui uma mensagem fora lá da estrutura da repetição. Você precisou de tantas tentativas. E aí, ponto. Fecha minha mensagem. Tá, vamos executar de novo agora. Agora já sorteou um número diferente. Eu vou seguir a mesma lógica. Vou quebrar no meio, 50. 50 é maior. Então está entre 0 e 50. Vou dividir pelo 25. De novo, entre 25 e 50. Entre 25 e 50, sei lá, vou jogar o 37 que eu joguei antes. Agora está entre 37 e 50. O 37 ainda é menor. Entre 37 e 50, eu vou jogar lá, sei lá, o 45. 45 é maior. Apertei o enter, já não vai dar certo. 50. 50 agora é menor. Então está entre 50 e 100. 75, então. 75 é maior. Então está entre 50 e 75. Vai para o 67. 67 é maior. Então está entre 50 e 67. Eu vou colocar ali para o 57, mais ou menos. Está entre 50, 57 e 53. Acertei. Acertou, miserável. Você precisou de 5 tentativas. Tá? Então, digitei 1, 2, 3, 4, 5 valores. Deu certinho o número de tentativas. Tá? Então, tem gente que perguntou no começo da disciplina, era difícil de fazer jogo? Esse aqui não, esse é simples. Mas agora você vai fazer uns jogos igual daqueles que eu mostrei para vocês lá no começo, daí já é mais complicado. Ou, por exemplo, se eu mudar aqui, eu quero colocar de 0 a 500 o valor de tentativa. Eu vou tentar resolver só para ver. Então, ele sorteou agora um entre 0 e 500. Com toda certeza, eu vou precisar de bem mais tentativas até eu conseguir chegar no valor. Então, eu vou quebrar o intervalo no meio, 250. 250 é menor, então está entre 250 e 500. A metade aí daria uns 370, mais ou menos. 370 é maior. Então, está entre 250 e 370. A diferença aqui dá 120, vou para o 310 agora. 310 é maior, então está entre 250 e 310. Eu vou para o 280. 280 é menor. Então está entre 280 e 310. Eu tenho ali 30 de diferença, eu vou para o 295. Vou quebrar bem no meio. 295, 310 agora. Vou jogar lá para o 305. 305 é maior. Então está entre 295 e 305. 300. 300 é maior. Então eu estou entre 295 e 300. 297. Não é. 297 é menor, então está entre 297 e 300. Você vê que você vai ter que ir sempre reduzindo o intervalo até chegar. Agora eu vou ter que ir por tentativa e erro. Vou colocar 298. Acertou, miserável. Eu precisei de 9 tentativas aqui para isolar e chegar no valor. Ou seja, quanto maior é o intervalo aqui do sorteio, mais tentativas você vai precisar para fazer e conseguir acertar esse número. Pessoal, como a nossa aula já está quase acabando, tentem fazer esse exercício aí, tentem jogar um intervalo maior e tentem brincar aí para ver quantas tentativas vocês conseguem. Por exemplo, um sorteio de 0 a 1000. Veja quantas tentativas vocês conseguem, vocês precisam para acertar. Tá?
Aí só um detalhe, a partir da aula da semana que vem, daí, a gente inicia daí o conteúdo novo, tá? Que daí vai ser o conteúdo de vetores. Então essa semana vocês vão ficar sem exercício, vão ter uma folga aí, tanto em robótica quanto... Nenhuma disciplina vocês vão ter exercício essa semana. Aí a partir da semana que vem, a robótica a gente continua mexendo lá, e a de algoritmos a gente inicia o conteúdo novo e tal, daí vocês vão começar a ter exercício de volta. Eu só vou interromper a gravação aqui, pessoal, já deixo projetado ali para vocês.